A gente ouviu nessa noite de quarta-feira, dia 6 de agosto, o presidente americano Donald Trump fazendo o que ele chama de um mega anúncio. A situação é uma na qual a Apple, o CEO Tim Cook esteve lá, anunciou mais 100 bilhões de dólares de investimento, mais 100 bilhões de dólares em investimento nos Estados Unidos, porque outros 500 bilhões ao longo de 4 anos já tinham sido anunciados. A coisa vai para 600 bilhões, com B de bola, de dólares ao longo de 4 anos. E isso também traz muitos recursos produtivos vitais para os Estados Unidos. A gente está falando de processamento de minerais de terras raras, produção de semicondutores, de chips. A gente está falando de coisas que incluem produção de vidro para iPhone e uma coisa que faz parte de um projeto mais amplo de manufatura nos Estados Unidos, onde Donald Trump traz muito da manufatura para lá. Isso já foi citado anteriormente por conselheiros econômicos, como Stephen Mirand, como parte precisamente do plano geopolítico de Trump. Depois que a gente observou a coletiva de imprensa, ele também respondeu repórteres, falou que uma cúpula com a Rússia é possível, não está descartado, falou que mais tarifas secundárias sobre gente que faz comércio com a Rússia, incluindo a China, não está descartada, não citou o Brasil nominalmente, mas o Brasil está nesse grupo. Aqui do meu lado está a editora de China da Epoch Times, Emanuele Cody. Depois da coletiva a gente repercutiu, nesse corte que você vai estar assistindo aí posteriormente à live, você vai poder ver a nossa discussão em breve, imediatamente aqui. A produção corta e solta a gente conversando sobre análise e comentário da coletiva de Trump. Bom, mas muito bem então, mano. Eu tava falando sobre o que mais me chamou a atenção nesse anúncio, era precisamente como a gente falava antes, de que muito desse investimento tem um componente que não é só econômico, mas estratégico. E você que tem feito a cobertura de China, foi dito que reciclagem e processamento de terras raras para os iPhones, para os produtos da Apple, ia ser feito nos Estados Unidos. Eu acho que é um desenvolvimento que traz muita atenção, porque esse é um ativo estratégico na disputa com China e em outros dos objetivos nos Estados Unidos. Essa é a minha impressão, de trazer para o teu comentário sobre o anúncio do presidente americano e do CEO da Apple. Perfeito, Marcos. Bom, como a gente já comentava, inclusive antes do anúncio do Trump, realmente tudo é realmente significativo esses investimentos que a Apple anunciou que eles vão fazer agora nos Estados Unidos. Outras empresas também anunciaram, como por exemplo a Nvidia, eles anunciaram que vão fazer um investimento bilionário nos Estados Unidos também, que é a empresa que produz microchips. Então realmente ter essas empresas de tecnologia dentro dos Estados Unidos é muito importante, não somente, claro, por quanto os Estados Unidos vão ganhar com isso, mas realmente pelo que a gente comentou sobre o governo americano ter maior controle sobre todo esse processo de produção desses produtos, eles terem uma maior cadeia de produção dentro dos Estados Unidos para não ficarem realmente refém de outros países, como a gente viu acontecendo durante a Covid-19. E sobre essa questão de todos os minerais de terras raras que Donald Trump chegou a comentar, inclusive na coletiva, isso tem sido, na verdade, um dos principais assuntos do governo americano, porque atualmente, claro, como a China é um dos principais produtores realmente desses minerais de terras raras que são tão importantes, mesmo para aparelhos tecnológicos que a gente tem, como por exemplo os smartphones, e até mesmo para a produção de equipamentos bélicos, como a produção de drones e mísseis, os Estados Unidos realmente querem encontrar formas deles serem menos dependentes da China, como por exemplo, a gente viu um anúncio muito importante do Pentágono esse ano, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, porque eles anunciaram que compraram mais de 50% da única empresa nos Estados Unidos que faz a extração de minerais de terras raras lá, que fica na Califórnia, que é a MP Materials. E agora eles anunciaram também que eles vão garantir que essa empresa continue realmente funcionando, tanto que eles vão comprar boa parte desses materiais e eles prometeram um preço fixo realmente para que a empresa possa continuar investindo e eles possam ampliar todo esse processo da produção dos minerais dentro dos Estados Unidos, além de, claro, encontrar outros parceiros. Até vale destacar um dos pontos que alguns negociadores brasileiros comentaram sobre o que poderia ser a vantagem do Brasil para tentar negociar com Donald Trump essas tarifas que começaram a valer no dia de hoje de 50% em cima da importação de produtos brasileiros, era justamente porque o Brasil é o segundo país com a maior quantidade de minerais de terras raras. Então isso seria muito significante, muito significativo. Nesse ponto aí, para a gente também embasar um pouco mais os dados, a China é o principal país com reservas de minerais de terras raras, que são usados não só nos iPhones, mas é um componente com um uso vital para indústrias como as Forças Armadas, produção de caças de combate, etc. O Brasil é o segundo maior detentor de minerais de terras raras, a China detém 44% das reservas do mundo, aí por uma longa distância vem o Brasil depois com 20 e poucas, e por uma longa distância tem todos os outros países, os Estados Unidos ficam com cerca de 2%, mas tem um problema adicional de que quase a totalidade desses minérios são processados na China.
E 90% do processamento é feito na China. 90%, Manu, para quem não ouviu por questão do microfone, 90% então na China. Eu já vi estimativas colocando até para mais, que é um negócio que depende do tipo de minério, alguns são a totalidade processados na China. Então eu acho que também quando a gente fala da Apple fazendo processamento em Mountain Pass, na Califórnia e outras coisas, é um negócio que num cenário extremo de crise internacional dá para os Estados Unidos muito mais ferramentas. Mas precisamente sobre isso eu queria falar ainda mais, que terras raras são usadas, entre outras coisas, para a produção de chips e para a produção de máquinas que produzem chips. Um dos anúncios de Trump agora, nesse tal mega anúncio com a Apple, foi que ele vai impor tarifas de 100% sobre chips feitos no exterior. Zero, não vai ter tarifa se for feito na América. E ele ainda falou que, olha, se você assinar o compromisso de fazer na América, enquanto a fábrica estiver em construção ou já depois que firmou, já está isento enquanto a fábrica está em preparação. É realmente uma esponja, e eu queria primeiro te ouvir sobre esse aspecto, expandindo também da parte dos chips, Manu, mas além disso eu queria te ouvir sobre uma perspectiva que é a minha impressão, não sei se concorda ou não agora, depois da transmissão a gente também faz comentário, traz a nossa análise e tenta navegar esse cenário juntos. Mas a percepção que eu tenho é que 17 trilhões investidos, todas essas empresas voltando para os Estados Unidos, quer dizer, ele está criando as condições para que, quando chega a hora de negociar tarifas, quando chega a hora de fala grosso, para usar o termo coloquial, numa negociação, o que ele vai falar, né? Aí, 2 trilhões de dólares, só se pegar aí Apple, Nvidia, SoftBank e umas 3 outras, já chega ao PIB do Brasil sendo investido nos Estados Unidos nos últimos 6 meses. As ferramentas de negociação passam a ser muito me parece, os Estados Unidos conseguem uma mão muito mais rica na hora de negociar, né? Não sei se é a tua percepção também. Então, chips e a questão da posição dos Estados Unidos frente ao investimento que entra. Marcos, então, esses são 2 aspectos bem significativos. Eu vou começar primeiro por realmente essa posição de força dos Estados Unidos. Eu creio que, na verdade, Donald Trump ele tem focado muito nisso, em realmente criar uma força maior para os Estados Unidos neste primeiro momento. Até porque, na verdade, todo o posicionamento de Donald Trump, que na verdade em muitas coisas agora tem sido a continuação do seu primeiro mandato, eles divergem muito de outras administrações americanas. Isso, claro, exige muita força. Mesmo, por exemplo, a saída de vários órgãos internacionais, a aplicação de tarifas ou mesmo a cobrança de aliados americanos, como, por exemplo, o aumento do investimento no setor de defesa dos aliados da OTAN. Eu só estou comentando tudo isso porque realmente difere muito, é uma postura muito mais firme. E para os Estados Unidos realmente cobrarem tudo isso, tanto das tarifas quanto aliados que aumentem o tanto que eles vão investir da porcentagem do PIB no setor de defesa, tudo isso realmente exige força. Se o governo americano não tiver realmente esse poder de barganha, não teria como fazer essas negociações. Tanto que mesmo a China, que é a segunda maior potência do mundo, eles tiveram que recuar e realmente aceitar fazer as negociações com os Estados Unidos. Eles ainda não chegaram num acordo, não se tem nenhuma conclusão dos acordos entre Estados Unidos e China, mas eles tiveram que recuar e realmente negociar com os Estados Unidos, e justamente é por isso, por essa questão de um poder americano. E é interessante porque, inclusive, essa lei que foi aprovada no Congresso americano, que é o One Big Beautiful Bill, que é o grande projeto legislativo do Trump, um dos pontos dele... Grande e lindo, né? Grande e lindo projeto legislativo de Trump, é justamente porque ele quer fortalecer, de acordo com a proposta dele, seria fortalecer a economia americana, fazer realmente toda a máquina girar. Claro, é um projeto bem controverso, várias pessoas dentro dos Estados Unidos dizem que, na verdade, só pioraria o déficit que atualmente os Estados Unidos têm, mas a ideia, pelo menos a proposta de Donald Trump é que os Estados Unidos pudessem ganhar fôlego e força. Além disso, se eles realmente tiverem toda uma maior indústria dentro dos Estados Unidos, isso também dá muita força para o governo americano, porque eles assim não vão ficar tão dependentes de outros países. Como, por exemplo, a gente viu o caso realmente dos minerais de terras raras agora, que foi uma das principais moedas de troca da China em toda essa questão do tarifaço com os Estados Unidos, porque o governo americano tem um déficit com a China. Então, eles compram muito mais da China do que a China compra dos Estados Unidos. Mas o principal ponto que pegou e que foi a vantagem da China para negociar foi quanto os Estados Unidos são dependentes desses minerais de terras raras. Inclusive, atualmente, todas as produções que eles têm no setor de defesa dos Estados Unidos têm pelo menos algum tipo de dependência com esses minerais de terras raras que vêm da China, para a gente ver o quanto tudo isso é delicado. E vale destacar essa questão que você comentou sobre a produção desses minerais de terras raras para a produção dos microchips.
porque nos últimos tempos realmente tem vindo muito à tona essa questão dos chips, e até interessante porque isso se conecta com outro projeto que Trump tem destacado muito, que é a questão da inteligência artificial, que ele tem prometido que vai investir muito, prometeu um investimento bem grande. Até, por exemplo, ele está tentando restringir muito agora que desses microchips de alta tecnologia, que eles sejam enviados para a China. Eles acabaram fazendo vários acordos com a NVIDIA. Descobriram até recentemente que, na verdade, eles estão tendo acesso até vários chips que estavam sendo proibidos de serem enviados para a China. É complicadíssimo com a NVIDIA o negócio. Muito complicado, até porque, assim, a NVIDIA tem uma atuação muito grande dentro da China, então para eles também é toda uma situação delicada. Mas só para a gente ter uma ideia, quando aquele aplicativo de inteligência artificial da China veio à tona, aquele DeepSeek, eles descobriram que, na verdade, para a produção daquele aplicativo, eles utilizaram vários microchips americanos. Então, só para a gente entender o quão importante realmente é a produção, os Estados Unidos terem um domínio maior desses microchips e de toda a cadeia de produção dos microchips. Como um adendo a isso que a Manu falou, né, no caso da NVIDIA e do DeepSeek, era uma situação na qual também havia muitos chips que foram comprados antes de sanções, e teve especulação sobre evasão de sanções, mas fato é que quando a gente fala dessas companhias de inteligência artificial, Trump comparou isso anteriormente a uma nova corrida espacial, né? E quando teve o lançamento do DeepSeek, ele disse que era um Sputnik Moment, um modelo Sputnik se referindo ao lançamento de satélite pela União Soviética em 57, e que agora era hora da América levar o homem para a Lua, né? Que nem o Kennedy falou que, olha, eles lançaram um satélite, mas agora que eu virei presidente, o homem vai estar na Lua até o final da década. Trump disse que eles tinham que liderar na corrida de IA e orientou o Departamento de Estado, assinou a ordem executiva que os Estados Unidos têm que liderar na exportação de IA, porque agora que os sistemas vão se estabelecer nos governos pelo mundo, tem que ser americano, não pode ser de adversário. Então, essa estrutura desse anúncio da Apple também vai muito de acordo com tudo isso. Para a gente também passar por algumas das outras coisas que foram ditas quando ele falava dos repórteres, ele falou de tarifas secundárias sobre a Rússia e disse, olha, o repórter perguntou, vai vir sobre a China, vai vir sobre a Índia? Ninguém falou a palavra Brasil, mas é um dos que já foi citado anteriormente pelo Mark Rutte, secretário-geral da OTAN nesse contexto. Eu trouxe aqui, pedi que a produção trouxesse pra gente, isso é o que Donald Trump falou horas atrás, logo antes da coletiva começar. Ele disse, meu enviado especial Steve Witkoff acabou de ter uma reunião altamente produtiva com o presidente russo Vladimir Putin e houve grande progresso. Depois eu atualizei alguns dos nossos aliados europeus, todo mundo concorda que essa guerra precisa encerrar e que nós iremos trabalhar rumo a isso nos dias e semanas que vem adiante. Obrigado pela sua atenção ao assunto. Então voltou com conversa de encerrar a guerra e falou sobre tarifas secundárias. É um contexto no qual se especula, a OEM noticiou e algumas outras emissoras, Trump não confirmou, não negou, mas que pode ter uma cúpula ou dele, talvez dele com Putin nos próximos dias. A minha impressão foi talvez a mesma que o presidente americano falou. Está perto de terminar, ele falou, eu acho que a gente está avançando. Eu não quero falar se teve muito avanço ou não, porque eu já me decepcionei com esse cara no passado, ele falou do Putin. Então, Trump, como a gente falava antes da coletiva, tem martelado nessa tecla. Mas o cenário ainda parece muito nebuloso, se vai sair alguma coisa ou não. O que parece certo é que pode ter mais tarifa secundária e que a guerra, se termina, se não termina, nada claro. Sim, Marcos, na verdade, isso pode vir realmente como um grande baque para o Brasil, além dessas tarifas que a gente teve anunciado hoje de 50%. Claro, teve exceção para vários setores brasileiros, no entanto, isso teve um impacto grande ainda em alguns setores, como, por exemplo, mesmo exportação de café e de carne para o Brasil, que continuaram com essas tarifas, mas a gente vai ter que realmente esperar sexta-feira, e é interessante isso que você comentou realmente sobre a decepção de Trump realmente com Putin, porque eles já tiveram vários outros acordos feitos este ano, já foram 5 outras reuniões que eles tiveram com os russos, onde eles a princípio teriam chegado a um acordo, mas no dia seguinte, logo depois, a Rússia voltou a fazer ataques à Ucrânia, então realmente não se concretizando os acordos que eles teriam feito, por isso justamente que Trump falou sobre estar decepcionado com Vladimir Putin, e por isso inclusive que ele encurtou o tempo para que eles resolvessem isso, porque poucos dias atrás, na semana passada, o Trump estava dizendo que seriam 50 dias para eles resolverem essa guerra na Ucrânia. Depois ele encurtou, dizendo que na verdade seriam 10 dias, o que vai acabar nessa sexta-feira, e como você mesmo disse, durante essa coletiva, ele não descartou essa questão das tarifas secundárias a outros países. E o Brasil já foi citado várias vezes por congressistas americanos, inclusive... Secretário-geral da OTAN.
Exatamente, e não só isso, um ponto importante, porque são os congressistas, os que citaram o Brasil, são os congressistas que estão elaborando o projeto de lei dentro dos Estados Unidos para realmente permitir que eles imponham essas tarifas secundárias, inclusive permitindo que o governo americano possa impor até 500% dessas tarifas. Donald Trump falou que ele não precisaria de tanto, ele disse que só 100% já seria bastante, então ele falou que não precisaria utilizar tudo isso, mas realmente pode ter um impacto grande, e vale destacar que é um momento bem delicado, porque mesmo a Índia, que estava em negociações que estavam progredindo bem com os Estados Unidos, né, eles fecharam alguns acordos importantes com o governo americano, estavam conseguindo negociar, mesmo assim eles receberam 50% de tarifa, que Trump deixou bem claro que era porque eles estavam realmente importando a energia russa, né, são nada. Do nada, exatamente, ninguém esperava, isso veio realmente, e até interessante isso, porque na semana passada, inclusive, a Índia e os Estados Unidos fizeram lançamentos conjuntos de foguetes, que foram alguns lançamentos importantes, fecharam um acordo, a Índia prometeu investimento, então realmente isso aconteceu do nada. Agora, vale a pergunta, o que vai acontecer com a questão do Brasil realmente num momento tão delicado? Porque o governo brasileiro não está realmente em bons termos atualmente com os Estados Unidos, inclusive hoje o presidente brasileiro chegou a dar uma entrevista para Reuters, onde ele disse que ele sente que não é o momento que ele não seria bem recebido nessa conversa com Trump, ele disse que não iria se humilhar ligando para Donald Trump. Enquanto isso, Trump disse que ele estaria disposto sim a conversar com o governo brasileiro, mas que ele estava esperando uma ligação de Lula. Então a gente já tem esse atrito que vem se intensificando e novamente um reforço do presidente brasileiro de que a situação ainda está tensa, mas também vale destacar que Fernando Haddad já disse que semana que vem ele tem um encontro realmente com alguns representantes americanos, então a gente tem alguma esperança de que tudo isso possa ser resolvido, até porque como os Estados Unidos não possuem déficit econômico com o Brasil, claro, uma negociação seria interessante até mesmo para os Estados Unidos, porque, por exemplo, a questão da carne, que atualmente está recebendo tarifas, já está afetando os Estados Unidos, porque eles têm muita questão da produção de hambúrgueres, e muitos desses hambúrgueres realmente são feitos com carne brasileira.